Mentirosos patológicos, eles nascem assim ou são moldados pelas circunstâncias? Ao final desta história, você terá que decidir por si mesmo. Mas esta não é uma história sobre mentiras, é sobre uma noite que trouxe notoriedade a uma cidade até então pacífica. A história começa com uma jovem mulher que desapareceu misteriosamente, deixando uma obsessão em descobrir a verdade. Este é o caso de Tove Taunis, estudante de medicina de 21 anos, jogadora de futebol e professora substituta com um futuro promissor. Mas em 15 de outubro de 2022, Tove saiu à noite com amigos e nunca mais voltou para casa. Antes de começarmos, 95% de vocês que estão assistindo não são inscritos. Por que isso? Curta, inscreva-se e ative o sino de notificações. Não perca nenhum dos meus episódios semanais. Bem-vindo ao Anatomia do Crime, casos de crime verdadeiro. Eu sou o seu anfitrião, Victor. Vamos entrar nisso. É meados de outubro em Vetlanda, uma pequena cidade sueca de apenas 14 mil habitantes. Um lugar onde pouco acontece. Os vizinhos se conhecem pelo nome e as noitadas terminam com uma caminhada tranquila para casa. Mas esta noite foi diferente. Algo iria acontecer. Algo que deixaria essa comunidade pacífica buscando respostas. Tove Taunis estava em casa com Albin, seu namorado. Os dois relaxavam, jogando Minecraft e conversando com amigos no Discord. Por volta da meia-noite, Mohamed sugeriu que saíssem. Afinal, era a Oktoberfest e a cidade estava em clima de festa. Tove decidiu se juntar a Mohamed e seu irmão, Amir. Então, ela pegou sua bicicleta e pedalou apenas 10 minutos até Nuet, um conhecido bar e casa de entretenimento local. Albin ficou para cuidar do cachorro deles. Tove chegou ao Nuet por volta das 12h10 e logo depois encontrou Mohamed e Amir. Nuet não é apenas um bar, é um restaurante, uma pista de boliche e às vezes até um local para shows de música ao vivo. Como estava fechando à 1h, eles tiveram menos de 1 hora para passar lá dentro, após o que eles se despediram. À 1h08, Albin recebeu uma mensagem inesperada de Tove. Dizia: Joana me bateu. Albin a chamou imediatamente. Tove assegurou que estava bem e prometeu explicar tudo quando chegasse em casa. Mas aqui está a coisa. Tove e Joana tinham história. Elas foram amigas no passado, mas o relacionamento azedou por motivos a serem explorados adiante. À 1h49, Albin ligou para Tove novamente antes de ir dormir. Ele queria verificar novamente como ela estava. Tove informou que iria ao apartamento de Joana para resolver a discussão entre elas. Albin achou que essa era uma má ideia. Ele ouvia Joana e sua amiga Maia ao fundo, mas sabia que Tove era persistente. Ele pediu para ela se cuidar e ligar caso algo desse errado. Na manhã seguinte, Albin acordou cedo e notou que Tove ainda não tinha voltado para casa. Ela não havia ligado ou enviado mensagens. Às 5h46 ele tentou ligar para ela pelo Snapchat. Sem resposta. Ele tentou novamente 1 minuto depois. Ainda nada. Surpreso, Albin lembrou que Tove mencionou o apartamento de Joana. Apesar da hora, ele ligou para Joana às 5h53. Sem resposta. Mas por volta das 6h, Joana lhe retornou a ligação. Eles conversaram por 5 minutos. Joana alegou que acabara de sair do banho e disse que Tove havia deixado seu apartamento horas antes, por volta das 3h. Com essa informação, Albin supôs que Tove devia ter ido para a casa do pai. Ele ligou para o pai dela, Peter, mas não foi atendido. Albin concluiu que o celular de Tove descarregou e ela provavelmente foi para a casa do pai após uma festa. Exausto, ele voltou a adormecer. Mas quando ele acordou horas depois, Tove ainda não tinha chegado. Ela não retornou às ligações nem fez contato. Ele descobriu, por meio do Peter,
que a Tove não havia passado a noite nem entrado em contato com ele. Agora, Alvin estava em pânico. Os dois homens decidiram procurar por ela juntos. Às 9h53, Albin ligou para Joanna novamente. Eles conversaram por cerca de 5 minutos, e Joanna repetiu sua história. Tove saiu de seu apartamento horas antes. Enquanto isso, Peter encontrou a bicicleta de Tove a menos de 200 metros do apartamento de Joanna. Estava destrancada, a cesta vazia, mas Tove não estava em lugar nenhum. Às 4h19 da tarde, após horas de busca sem sinais de Tove, a família registrou um boletim de pessoa desaparecida na polícia. O tribunal observou que 1,60 de altura, corpo normal, cabelos ruivos encaracolados, além de estar com seu celular e cartão de crédito. Tove era bem conhecida em Vetlanda. Alguns sabiam que ela estava em um ano sabático para reavaliar sua vida, mas outros sabiam que ela tomava antidepressivos e se perguntavam se havia fugido. No entanto, sua família e amigos insistiam que ela estava de bom humor e não tinha motivo para partir. A polícia intensificou as buscas e começou a reunir as pistas. Eles interrogaram as pessoas no Noet que confirmaram uma briga naquela noite, mas os detalhes não estavam claros. Amigos de Tove confirmaram que ela se divertia antes da discussão. As últimas pessoas que pareciam ter contato com Tove foram Joanna e Maia. Como a bicicleta de Tove foi encontrada próxima ao apartamento de Joanna, a polícia focou nessa região. Ao interrogar pessoas na área, um vizinho de Joanna disse ter ouvido um barulho forte naquela noite. O barulho foi tão alto que o pai e o filho foram verificar se Joanna estava bem em seu apartamento. Questionando a própria Joanna, ela insistiu que Tove tinha deixado seu apartamento às 3 da manhã, depois do qual ela foi ao McDonald's com seu vizinho, os mesmos que vieram verificar se ela estava bem. Joanna admitiu que ela e Tove eram amigas íntimas desde então, mas seu relacionamento azedou por causa de discussões, bebidas e problemas pessoais. Naquela primavera, elas pararam de se falar por completo. Joanna descreveu Tove como alguém que lutava contra a automutilação, o álcool e o que ela chamou de comportamento de busca de atenção. Joanna também mencionou a discussão com Tove naquela noite no bar. Ela disse que estava se divertindo com Maia e outro amigo, quando Tove de repente se aproximou dela e disse: Joanna, como você se sente? Você é a pior pessoa do mundo. Joanna disse que pediu para Tove deixá-la em paz, mas então Tove se jogou nela, acertando-a na cabeça. Joanna insistiu que, se seus amigos não tivessem intervido, ela poderia ter se ferido seriamente, e ela falou com a segurança para evitar que isso escalasse. Depois, querendo fazer as pazes, ela convidou Tove serenamente para seu apartamento, para conversarem e resolverem as coisas, e Tove concordou. De fato, às 3 da madrugada no apartamento, elas se abraçaram antes de se despedirem. Joanna afirmou que não tinha ideia de para onde Tove foi depois disso, e aparentemente ninguém mais sabia. E o barulho alto que acordou os vizinhos dela? Joanna explicou que quando Maia adoeceu, ela vomitou e caiu no chão do banheiro, causando aquele estrondo alto. Joanna afirmou que limpou a bagunça, ajudou Maia a se levantar e pediu para Tove ir embora para que pudesse ajudar Maia ainda mais. Tove saiu por volta das 3 da manhã e Joanna decidiu buscar comida para Maia se sentir melhor. Foi então que ela encontrou o vizinho que ofereceu levá-la até o McDonald's. Neste ponto, era tudo o que os detetives tinham para seguir. Eles ainda não haviam encontrado Tove ou seu celular, mas conseguiram localizar o aparelho usando uma rede móvel, o que revelou uma história bem diferente. Das 2h47 até as 3h08, o celular dela foi detectado entre o apartamento da Joanna e o McDonald's. Das 3h08, ele retornou ao apartamento da Joanna e ficou lá até as 3h45. O último sinal foi às 3h50, localizado longe.
nenhuma atividade mais detectada depois. Se Tove saiu do apartamento de Joanna às 3 da manhã, por que o celular dela estava alinhado com os paradeiros de Joanna? Outra inconsistência na história de Joanna é que ela mencionou não ver a bicicleta da Tove ao retornar do McDonald's. Porém, seu vizinho que a acompanhou ao McDonald's contestou isso, declarando que a bicicleta continuava estacionada lá quando voltaram. Os moradores da cidade rejeitaram veementemente o retrato de Tove feito por Joanna. Mai, irmã gêmea de Tove, revelou que ambas brigaram com Joanna e pararam de falar com ela. Um dos motivos eram os muitos boatos falsos que Joanna espalhava, como que Tove traía seu namorado. Um dos ex-namorados de Joanna afirmou que ela tentou incendiar seu apartamento, embora ele nunca tenha denunciado à polícia. Além disso, no 6º dia de janeiro daquele ano, alguém ateou fogo na porta da frente da família de Tove e Mai. Registros telefônicos posteriormente revisados por investigadores revelaram que Joanna estava nas proximidades naquele momento. A polícia revistou o apartamento de Joanna. O apartamento tinha um forte cheiro de produtos de limpeza, sobretudo no banheiro. Os investigadores notaram um rolo de sacos de lixo preto, uma caixa e 2 taças de vinho. Pareceu estranho que alguém limpasse o apartamento tão completamente, mas ignorasse as taças de vinho. Os vizinhos de Joanna, um pai e um filho, não apenas ouviram 4 estampidos altos do apartamento naquela noite. Eles também ouviram o que parecia ser chutes. Quando bateram na porta, não houve resposta. O pai voltou, mas o filho ficou do lado de fora. Logo depois, Joanna apareceu e falou com o filho, que se ofereceu para levá-la ao McDonald's. O relato de Maia foi consistente com o de Joanna. Parecia que algo muito mais sinistro havia acontecido dentro do apartamento do que estava sendo admitido. Os detetives precisavam de mais evidências para encontrar Tove, temendo o que poderiam descobrir. Voluntários e equipes de resgate buscavam por Tove. Semanas depois, a forense digital retornou com os dados dos telefones de Maia e Joanna, mostrando movimentos peculiares. Ambos os telefones silenciaram às 3h, mas o de Joanna reativou às 4h da manhã. O telefone de Maia não voltou a ficar online até às 5h22. Então veio uma descoberta. O telefone de Joanna foi localizado em uma floresta a leste de Atlanta, entre 4h20 e 5h50 da manhã, em 16 de outubro. Policiais e cães de busca foram à localização da floresta e não levou muito tempo para notarem um par de pés deitado perto da estrada. Ao se aproximarem, parecia ser um corpo humano parcialmente queimado, deitado de costas. Mais tarde, confirmou-se que o corpo era de Tove Tain. Ela foi encontrada no dia 2 de novembro, 17 dias após ser considerada desaparecida. Por perto estavam lençóis e sacos de lixo rasgados, sacos similares aos que estavam no apartamento de Joanna. É evidente que o corpo dela foi queimado, e para reforçar ainda mais que Joanna foi a responsável, em 16 de outubro, as câmeras de circuito fechado de televisão a flagraram comprando 3 garrafas de líquido para isqueiro, 3 pacotes de lenços umedecidos e um lençol branco. Ela pagou 170 coroas suecas usando sua carteira Apple, e seu recibo foi registrado às 11h36 da manhã. Depois, ela foi vista dirigindo, presumivelmente para o local para queimar o corpo de Tove. Joanna e Maia foram presas. Durante o interrogatório, Joanna e Maia negaram com veemência qualquer envolvimento na morte de Tove. Mesmo confrontadas com evidências avassaladoras, fotos, registros telefônicos e agulhas de pinheiro da floresta encontradas na cama de Joanna e na jaqueta de Maia, ambas as mulheres se recusaram a ceder. Mas Joanna sempre tinha uma explicação para as evidências. Agora, ela alegava que ela e Maia visitaram a floresta para comer bolo de cannabis, e foi por isso que hesitou em contar aos oficiais inicialmente. Quando questionada separadamente, Maia nunca mencionou comer hash na floresta.
Ela insistiu que isso jamais ocorreu. Joana até tentou desviar a suspeita para o vizinho dela, aquele que a levou até o McDonald's e voltou. Havia outras explicações, mas nenhuma convincente. Os sinais ainda indicavam os movimentos de Joana e Maia. Surgiram mais evidências condenatórias. O DNA de Tove foi encontrado no banco traseiro do carro de Joana e no banheiro, confirmando que seu corpo havia sido transportado para a floresta. Após 2 meses e meio, Joana, de 20 anos, decidiu confessar tudo. Mais ou menos. Ela ofereceu uma confissão, mas sua história estava cheia de inconsistências. Joana contou que estava mostrando a Tove seu banheiro renovado. Mas Tove rudemente ignorou isso, levando a uma discussão verbal. Joana afirmou que durante isso Tove a atacou. Segundo ela, Tove a chutou. Então ela sentou em cima de Tove. "O que diabos você está fazendo?" Então ela colocou as mãos em volta do meu pescoço. Então, eu coloquei minhas mãos em volta do pescoço dela e empurrei. Ela estremeceu e tossiu e então ficou em silêncio. Foi quando meu cérebro desligou. Eu não entendi o que aconteceu. Após um tempo, o silêncio reinou. Joana disse que ela e Maia tentaram sentir o pulso de Tove, mas não tinham experiência nisso. Ela afirmou que Maia a ajudou durante a briga, segurando os braços de Tove, sugerindo que elas a mataram juntas por acidente. Mas a polícia não estava convencida. O relatório do legista mostrou pressão constante e prolongada, consistente com estrangulamento intencional, não um acidente. A declaração de Maia afirmou que ela nunca se envolveu na briga. Ela afirmou que dormia durante o incidente e só descobriu o corpo de Tove após acordar. Ela admitiu ajudar Joana a mover o corpo apenas porque foi pressionada e agiu por medo. O julgamento de Joana Jensen e Maia Hellman pelo assassinato de Tove Tennis começou em 27 de março de 2023. A defesa fez afirmações ousadas. Eles argumentaram que Tove se engasgou acidentalmente com o próprio vômito devido ao consumo excessivo de álcool naquela noite. A defesa de Maia negou fortemente seu envolvimento em segurar os braços de Tove. O relatório do legista observou que os braços de Tove podem ter sido pressionados contra uma superfície plana, como um chão. Apesar de não ser definitivo, isso aumentou as dúvidas sobre a narrativa da defesa. Um dos momentos mais bizarros do julgamento ocorreu quando Joana admitiu ter incendiado o corpo de Tove. Sua explicação? Ela alegou que fez isso porque não queria que Tove se sentisse sozinha na floresta e acreditava que Tove gostaria de ser cremada. O histórico de busca no telefone da Joana revela algumas consultas chocantes, como assassinar alguém discretamente e como é a prisão. O telefone da Maia mostrou pesquisas similares. Quando questionada sobre seu histórico de buscas sobre como assassinar alguém discretamente, Joana insistiu que procurava letras de músicas que rimassem com discreto. Joana também havia escrito uma música de ódio para Tove e sua irmã gêmea Mai, e na nota reveladora em seu iPhone, ela se lembrou de limpar seu carro imediatamente após o incidente. Qual foi o motivo para esse crime? Bem, baseado na pesquisa, acredito que o assassinato de Tove Tennis parece ter sido motivado por um padrão crescente de animosidade pessoal, ciúmes e manipulação psicológica que culminou em um ato violento. As evidências comportamentais e circunstanciais apontam para uma profunda vingança pessoal enraizada na hostilidade de Joana para com Tove, que foi agravada pela passividade de Maia e complacência moral. No caso de Joana, há muitas evidências de uma hostilidade crescente. Por exemplo, aquela música de ódio que ela escreveu. Provavelmente surge de inveja não resolvida, ressentimento ou um desejo de dominação. Pesquisas sobre agressão interpessoal destacam que quando há assédio sustentado, como espalhar rumores ou humilhação pública, isso geralmente se intensifica quando o agressor percebe sua vítima como uma ameaça ao seu status social ou autoimagem.
Joanna provavelmente se sentia ameaçada por Tove, por isso inventava acusações falsas para prejudicar seu relacionamento, reputação e isolá-la socialmente. Em 2018, o Federal Bureau of Investigation fez um estudo que investigou o incêndio criminoso como precursor de homicídio. Registros de celular implicaram Joanna por estar perto do apartamento da família de Tove durante um incêndio criminoso. Isso provavelmente sugeriu que ela estava lá, e esse incêndio criminoso é frequentemente visto como um ato simbólico de destruição na criminologia. Representa o impulso do perpetrador de apagar ou dominar seu alvo. O incêndio pode ter tido o objetivo de intimidar Tove ou abalar sua segurança. Estudos revelaram que incendiários com queixas pessoais contra seu alvo frequentemente partem para uma violência mais direta se não forem contidos. Isso também exemplifica uma escalada de agressão. Joanna também usou táticas de isolamento social. Ao espalhar falsos rumores sobre Tove, Joanna estava rotulando-a como uma pessoa não confiável, com o objetivo de fraturar sua rede de apoio e torná-la mais vulnerável a futuros ataques. E, como Tove estava em ano sabático, uma das muitas razões sendo para se concentrar em sua saúde mental, pode ser que esses ataques tenham influenciado ela ao longo do tempo. Ao examinar o papel de Maia, ou mais especificamente, sua complacência e falha moral em agir, a teoria do desligamento moral, do psicólogo Albert Bandera, explica como as pessoas racionalizam ações prejudiciais. Maia pode ter minimizado seu papel ou transferido a responsabilidade para Joanna, porque sentiu que foi induzida por ela, aliviando seu sentimento de culpa. Isso pode explicar por que ela não pediu ajuda ou contou a verdade durante todos esses meses após o crime. Tove pode ter desafiado inconscientemente a posição social, relacionamentos ou autoestima de Joanna, desencadeando seu ciúme patológico. E esse desejo de controle, esse padrão de assédio, de rumores a incêndio criminoso, sugeriu uma necessidade de dominar ou até mesmo apagar totalmente a presença da Tove. Por fim, a dinâmica do grupo. Joanna e Maia agiam em dupla e suas interações podem ter reforçado o comportamento destrutivo de Joanna. A necessidade de dominação de Joanna e a complacência de Maia como amiga podem ter criado um ciclo positivo de escalada de violência, levando à destruição de Tove. Em 1995, a Universidade de Urbana-Champaign divulgou uma pesquisa sobre agressão relacional que mostrou meninas com apenas 6 anos de idade apresentando muito mais agressão relacional do que meninos. Isso se manifesta em agressão verbal ou física motivada por conflitos interpessoais. Após anos de agressão relacional descontrolada, incorrigida e certamente impune, os crimes de Joanna culminaram naquela madrugada de 16 de outubro. Em 19 de abril de 2023, Joanna e Maia foram ambas condenadas à prisão perpétua pelo assassinato e grosseira violação de um corpo. Isso marcou um momento histórico, a primeira vez que uma sentença assim foi proferida contra uma mulher com menos de 21 anos de idade na Suécia. Mas a história não termina aí. Após recurso, em outubro de 2023, a pena de Joanna foi reduzida para 16 anos de prisão. Maia, por outro lado, foi inocentada das acusações de assassinato. Ela permaneceu condenada por violação grave de um corpo, mas saiu livre, tendo já cumprido 12 meses de detenção. Mas, novamente, há mais. De acordo com o Aftonbladet, Joanna tentou escapar da penitenciária feminina de Hinsburg na véspera de Ano Novo de 2023. Seu plano, com outra detenta, era subjugar e usar uma pinça para cegar um guarda em ambos os olhos e escapar antes que eles pudessem acionar o alarme. Após a descoberta do plano, durante a inspeção, ela foi transferida para outra prisão e será libertada em menos de 15 anos. Embora ninguém possa dizer com absoluta certeza o que aconteceu com Tove naquela noite, já que houve mentiras incessantes de ambas as mulheres, especialmente Joanna,
Eu não posso deixar de sentir que o mundo perdeu uma potencial profissional da medicina. E como a sociedade pode confiar numa pessoa assim que continua mentindo com as explicações mais ridículas? Curta, inscreva-se e ative o sino para receber notificações dos próximos casos.